Na nossa caminhada, irmãos, profissional, seja no trabalho do lar, seja no trabalho secular, aonde você está, também nós nos deparamos com situações que o inimigo prospera para roubar nossas forças. Que ele ataca de uma maneira para minar nossas forças. E aonde que ele tenta fazer isso? Roubar nossas forças. O que estava acontecendo agora na vida de Davi? Estava sendo roubadas as forças dele, primeiramente na caminhada de lutas. E exatamente isso que o inimigo tenta contra nós, é querer roubar nossas forças em nossa caminhada de luta. Em 1 Samuel capítulo 27, no versículo 5, nos traz uma passagem que é exatamente o que aconteceu com Davi antes de tudo isso. Quando Davi era perseguido pelo rei Saul. Em cada lugar que Davi ia, havia pessoas querendo trair Davi para colocá-lo na mão do rei Saul. Até que Davi chega ao rei dos filisteus, o rei Aquis. Aqui diz, no versículo 5, disse Davi a Aquis: se achei mercê na tua presença, dai-me lugar numa das cidades da terra, para que ali habite, porque há de habitar o teu servo contigo na cidade real. Versículo 6. Então lhe deu Aquis naquele dia a cidade de Ziglag, pelo que Ziglag pertence aos reis de Judá até os dias de hoje. Não pertence aos amalequitas, nem aos filisteus. E todo o tempo que Davi permaneceu na terra dos filisteus foi 1 ano e 4 meses. Aquilo que você já assistiu na TV foi durante 1 ano e 4 meses. Davi já estava morando aonde? Na terra dos filisteus. E ele agora estava vivendo com um favor de um inimigo, que era o rei Aquis. Davi foi perseguido por Saul. Teve que fugir da sua casa. Morou na caverna de Adulão, quando encontrou uma cidade de Keila. Teve que deixá-la porque o povo também o trairia. Dali Davi vai para o deserto e é traído por os impéus. Davi sempre contou com o livramento. E por fim ele vai morar na terra dos filisteus, que agora vê a sua cidade queimada. Veja bem, na sua caminhada, houve traições, o rei Saul te perseguindo, agora ele vai lutar com os filisteus, com o rei Aquis, e agora ele chega na cidade de Ziglag, que foi a cidade que o rei Aquis deu para ele. Foi o lugar que ele foi destinado a morar. E agora ele volta de uma batalha que ele venceu, e agora ele encontra toda aquela situação. A nossa caminhada, irmãos, ela está cheia, aleluia, de livramentos. Mas muitas vezes nós olhamos apenas a guerra. E nós não vemos que os livramentos que o Senhor nos dá, eles são um sinal, preste bem atenção, que Ele, Deus, nos manterá firme até o cumprimento das promessas. Glória a Deus. Porque quando nós estamos diante da dificuldade, nós olhamos só para a dificuldade. Quando nós estamos diante do problema, nós olhamos só para o problema. E nós não vemos aquilo que Deus está preparando. Nós não vemos aquilo que Deus está situando, que é o melhor para a nossa vida. Por que Davi sempre contou com o livramento de Deus? Porque ele sabia que Deus estava com ele. E isso é a certeza que nós temos que ter, que Deus está conosco. Amém. Aleluia. Sim. Nossa caminhada, ela continua cada vez mais poderosa quando nós enfrentamos decepções. Davi enfrentou várias decepções. E essa passagem que ele chega, que tudo havia acabado, é uma passagem de decepções. Ele acaba ficando naquele exato momento decepcionado. Porque ele vê toda a destruição
E ele sabe que agora ele também não tem força. E ele precisa que haja uma multiplicação das suas forças. 1 Samuel capítulo 30, que nós começamos, diz assim: sucedeu, pois, que chegando Davi e seus homens ao terceiro dia de Ziglag, já os amalequitas tinham andado com ímpeto contra o sul de Ziglag, e a esta ferindo e queimando. Tinham levado cativo as mulheres que lá se achavam, porém ninguém mataram, nem pequeno nem grande, tão somente o levaram consigo e foram o seu caminho. E foram o seu caminho. Davi não pôde a guerra, esta guerra, que eles entraram de Gaia, pois era uma guerra contra Israel. Enquanto ele retornou, o que ele viu? Ele viu a sua cidade queimada, ele viu suas mulheres e filhas levadas cativos. Um primeiro impacto que nos derruba, qual que é? Uma má notícia. Nós não estamos preparados para ouvir má notícias. E o primeiro impacto que nos derruba é uma má notícia. Uma má notícia, o que nos faz? Entrar em estado de choque. Como? Por quê? Por que sucedeu isso? Por que Deus permitiu isso? Então ela vem como um impacto da nossa vida. Davi ali perdeu as forças. Ele não poderia encarar aquilo. Irmãos, na nossa vida, muitas vezes somos pegos de surpresa. É ou não é? Com o quê? Catástrofe e decepções. Coisas que não esperávamos e de repente o chão foge debaixo dos nossos pés. E eu quero te dizer uma palavra muito poderosa que está lá em 1 Coríntios. Deus nunca, grave bem isso, Deus nunca nos deixa passar por situações que nós não possamos suportar. Ainda que repentinamente isso venha nos afligir, Deus tem propósito e também tem saída para nossas vidas. Amém. Vamos ler lá, 1 Coríntios 10, 13. Vamos confirmar isso com a palavra, isso que nós estamos falando nessa noite. Deus nunca vai deixar você passar por situações que você não possa suportar. Deus só permite até onde você pode suportar. Quando chega o momento de estar te submergindo, o Senhor vem com a bênção. A palavra do Senhor diz que quando passarmos pelo fogo, Deus está conosco. Quando passarmos pelas águas, elas não nos submergerão, porque o Senhor é conosco. Aqui em 1 Coríntios, quem abriu, quem achou, leia. Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. Aleluia! Amém. Aleluia! Aquilo que eu falei agora há pouco, Deus tem propósito e saídas para a nossa vida. Amém. Glória a Deus. Terceiro ponto, quando o inimigo quer nos destruir no meio da aflição. Estava a ver agora o momento de uma aflição. Estava afligido. Além de estar afligido, ainda tinha um detalhe muito importante. Porque aqueles que estavam com ele, aqueles 600 homens que estavam com ele, agora iria se voltar contra ele. Davi, nós saímos contigo e fomos lutar e ganhamos. E agora, na cidade que nós recebemos para habitar, está toda queimada, está toda destruída. O que fazer agora, Davi? Davi agora entrava na posição de Jesus Cristo. Os homens queriam fazer o que com ele? Apedrejá-lo. 1 Samuel 36 diz assim: Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura,
cada um por causa dos seus filhos e suas filhas. Porém, Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. No meio daquela aflição tão terrível, os homens ainda falavam em apedrejar Davi. E quem estava falando em apedrejá-lo? Eram seus homens, seus valentes. Seria para Davi mais uma traição. Mais uma vez. Como enfrentar isto? Como sobreviver a isto? Uma guerra, irmãos, ela nunca vem só. No meio de uma guerra, o inimigo levanta outra paralelamente para nos esmagar de vez. Quando Davi deu sinal de fraqueza, seus homens cresceram. Quando enfraquecemos, o inimigo cresce e quer nos destruir com um golpe fatal. Toda vez que o inimigo vê fraqueza em você, ele vai crescer. Toda vez que você reanimar, o inimigo se abaixa. Amém. Qualquer que seja a situação que você esteja passando, saiba que você tem que ser reanimado logo. Você tem que se levantar o seu semblante logo, porque senão o inimigo vai crescer.